dia, irmãos e irmãs, base bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. O evangelho de hoje, sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. O Evangelho de hoje nos convida a algumas reflexões sobre o nosso papel como cristãos na atualidade. O evangelista inicia nos contando que havia uma grande multidão sem alimento e Jesus tem compaixão. Sobre a multidão estar sem alimento, vemos ainda hoje o mesmo problema, que parece não ter solução. No entanto, só parece. É claro que as respostas para a fome mundial não são fáceis, mas é urgente que se faça alguma coisa sobre isso. Tendo como base uma revista de grande circulação nacional, vimos que a fome afetou 735 milhões de pessoas no mundo. Vimos também que esses números se devem à falta de políticas sociais. Porém, o que vemos são as prioridades na segurança, nos conflitos, nas guerras. Não se fala em acabar com a fome. Ela se tornou questão secundária. Para o problema da fome, os países mais ricos precisam se unir para apoiar os países em desenvolvimento. Mas esse dinheiro não deve ser usado para comprar alimentos. Devem ser usados para investir em políticas internas, sociais de cada país. Na mesma revista, lemos a informação que a ONU gasta 10 bilhões de dólares em Programa Mundial de Alimentos e dizem que é muito dinheiro. Mas o planeta gasta todos os anos 2 trilhões de dólares em armas e em guerras. Parece que a prioridade do mundo não é salvar pessoas. Claro que sozinhos não vamos resolver o problema da fome, mas Jesus já nos ensinou que atitude devemos ter. Sentiu compaixão e partiu para a ação. Recolheu peixes e pães entre os que estavam lá e orou. Dessa forma, fez o milagre e saciou a fome de todos e depois ainda recolheu as sobras. Temos falado muitas vezes da palavra compaixão em nossas reflexões, e ela faz toda a diferença entre pensar em fazer e em efetivamente fazer, coisa que Jesus também nos ensinou. Com a compaixão, Jesus ia além de planos, estratégias ou sonhos. A compaixão nos impulsiona a também fazer a diferença na vida das pessoas, se não todas, pelo menos as que estão próximas a nós. As coisas nesse caso se simplificam, porque Jesus é simples, tem compaixão, age e ora. Talvez devamos também ser simples como Jesus. Vamos ser compassivos, agir mais, orar mais, pois a Bíblia nos ensina que a fé sem obras é uma fé morta, e as obras sem a oração é uma obra vazia. Bom sábado a todos e que o Mestre nos ensine a compaixão e, assim como ele fez, possamos alimentar mais e mais pessoas com o pão material e o pão espiritual.
Amém. Amém.